E por último, para mim, o risco principal que está atribuído a esses títulos é o risco de mercado. Vamos entender um pouco mais sobre como que o risco de mercado ele acontece e a gente vai explicar um pouco mais sobre algo que muita gente pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro, que é a marcação a mercado, que está realmente atribuído a esse risco de mercado, que é o seguinte. Vamos entender que esse título de marcação a mercado, ele foi criado justamente para conseguir fazer com que você tenha equidade em diferentes ambientes de negociação daquele determinado título. Principalmente porque esses títulos eles são negociados a longuíssimos prazos, né? São 10, 15, 20 anos. Numa economia tão cíclica quanto a brasileira, a gente vai acabar passando por cenários em que os juros estão mais elevados ou às vezes eles estão mais baixos e tudo isso vai fazer com que você tenha essas movimentações nos preços dos títulos. Porque pensa comigo o seguinte, existe uma gangorra nesse caso. Então quando o preço unitário desse título está baixo, os juros estão mais altos. Quando os juros começam a baixar, geralmente os preços unitários deles sobem. É isso que a marcação a mercado vai fazendo, esse contrapeso de uma forma que, independente do mês ou do dia que você compra esse título, você tem a mesma rentabilidade contratada lá no futuro. Então, se você tem uma rentabilidade contratada de 10% de rentabilidade ao ano, você vai conseguir 10% de rentabilidade ao ano se você carregar esse título até o vencimento. Se você sai desse título antecipadamente, ou seja, quando você vai vender esse título a mercado, você vai vender ele nas condições em que o mercado está pagando aquele título para outros investidores. Nesse exemplo que eu estou dando, se você contratou uma taxa de 10% ao ano e agora a gente está vivendo um juros de 15%, entenda o seguinte, quem que compraria um título a 10% hoje se a maior parte dos títulos estão pagando 15% ou mais? No Tesouro Selic você consegue 15%, no Tesouro Pré-fixado você consegue 15%. Então por que eu tomaria um título de outro investidor a 10%? Não faz sentido. Nesse sentido, o que você vai fazer? Quando você for vender esse título a mercado, você vai ter que equiparar as taxas desse título às taxas que estão sendo negociadas hoje. Então você vai sair de uma taxa de 10% para uma taxa de 15%, 16% que você vai sair a mercado para que outro investidor queira tomar esse risco.